Vamos mergulhar de cabeça em uma das sagas familiares mais antigas e, sinceramente, mais dramáticas da história. Uma história lá de Gênesis, sobre herança, engano e uma rivalidade entre irmãos que acabou moldando nações inteiras. E no meio de toda essa confusão, tem uma pergunta que não quer calar. Afinal, quanto vale uma herança? Para alguns, é tudo. É o futuro, a identidade, uma bênção divina. Já para outros, como a gente vai ver, o valor disso tudo pode ser trocado por um simples prato de comida. Vamos entender como isso aconteceu. A nossa história começa no final de uma era. Com o grande patriarca Abraão, já no fim da sua longa vida, uma questão crucial pairava no ar. Como é que a promessa e a bênção de Deus iam passar para a próxima geração? Pensa só, 175 anos foi o tempo que Abraão viveu. Uma jornada longa, cheia de fé. Mas o fim da vida dele não era o fim da história. Pelo contrário, era o começo de um novo capítulo, que ia ser marcado por essa transferência de poder e de bênção. E aqui está o ponto-chave. O texto de Gênesis 25 é bem claro. Abraão nomeou legalmente Isaque como seu único herdeiro principal. Deu a ele absolutamente tudo o que possuía. Foi uma decisão muito bem pensada que consolidou o futuro da promessa divina em uma única pessoa. E essa herança ia muito além de bens materiais, sabe? Era também uma transferência espiritual. Depois que Abraão morreu, a bênção de Deus foi confirmada diretamente sobre Isaque. Isso garantia que a aliança, o plano divino, continuaria através dele. Bom, com a bênção agora firme nas mãos de Isaque, a história se volta para os filhos dele. E é aqui que o drama familiar pega fogo, com um conflito que começou, pasmem, antes mesmo deles nascerem, anunciado por uma profecia bem surpreendente. Sentindo os filhos brigando dentro dela, Rebeca foi buscar uma resposta de Deus e recebeu essa palavra chocante. 2 nações há no teu ventre, e o maior servirá ao menor. Numa cultura onde o filho mais velho recebia tudo, essa profecia virava um mundo de cabeça para baixo. Já plantava ali as sementes de um conflito que parecia inevitável. O nascimento deles foi tão dramático quanto a profecia. Primeiro nasceu Esaú, todo ruivo e peludo. Logo em seguida veio Jacó, que nasceu segurando o calcanhar do irmão. O próprio nome Jacó, aliás, significa aquele que suplanta, ou enganador. Quase um spoiler do que vinha pela frente, né? E essas diferenças de nascença foram perigosamente ampliadas pela dinâmica familiar. Esaú, o caçador habilidoso, virou o queridinho do pai, Isaque, enquanto Jacó, o cara mais tranquilo que preferia ficar nas tendas, era o preferido da mãe, Rebeca. Essa divisão na lealdade dos pais criou uma rachadura enorme na família, preparando o terreno para a traição. E toda essa tensão familiar, essa panela de pressão, uma hora tinha que estourar. E ela estoura em um dos momentos mais famosos e decisivos de Gênesis. Uma negociação que mudaria tudo. A cena é bem simples. Pensa nisso. Esaú, um homem movido pelo físico, pelo imediato, chega em casa morto de fome. Ele está no seu momento de maior fraqueza. E Jacó, que não era bobo nem nada, vê a oportunidade perfeita. Em vez de ajudar o irmão, ele faz uma proposta de negócio, fria e direta. A fome de Esaú, saciada agora, em troca de algo eterno. O direito de primogenitura, que garantia a liderança da família e uma parte dupla da herança. E por quanto Esaú vendeu o futuro dele? Pelo preço de uma única refeição. Um prato de pão e um cozido de lentilhas. Um valor ridiculamente baixo para algo tão, mas tão valioso. A narrativa bíblica é bem dura com Esaú. Ele não foi só uma vítima do engano do irmão. Ele ativamente desprezou a própria herança. Trocou um futuro abençoado por uma satisfação de momento. Uma escolha impulsiva com consequências que mudariam a vida dele para sempre. Agora a história dá um salto no tempo, e o foco volta a ser Isaque. E aqui a gente vê um tema poderoso surgindo. A forma como os erros e os medos de uma geração podem, de um jeito meio assustador, se repetir na próxima. A situação parece um déjà vu da vida de Abraão. Uma grande fome força Isaque a viver como estrangeiro no meio dos filisteus, o que o coloca numa situação de muita vulnerabilidade, um verdadeiro teste. E o teste é exatamente o mesmo que o pai dele enfrentou. Com medo de que os homens do lugar o matassem para ficar com a sua esposa, que era muito bonita, o que Isaque faz? Ele usa a mesmíssima mentira que o pai usou décadas antes. É minha irmã. A mesma falha, o mesmo medo, se repetindo no filho quase que palavra por palavra. É um momento que diz muito, né? Mostra
um dos temas centrais dessa saga, as falhas, os medos, os padrões de comportamento de uma geração, tem uma força incrível para aparecer na seguinte. A história da família estava, de fato, se repetindo. Mas os conflitos na vida de Isaac não eram só sobre mentiras e medos, não. Ele também enfrentou uma batalha bem concreta por recursos. Uma história que se torna uma lição poderosa sobre como perseverar mesmo quando tudo parece contra. A bênção de Deus sobre Isaac era tão grande que ele se tornou imensamente rico. Mas, como acontece muitas vezes, o sucesso atraiu inveja. Seus vizinhos, os filisteus, tomados pela hostilidade, começaram a sabotar o sustento dele. E essa briga virou uma batalha literal por poços de água. O primeiro poço que ele cava gera briga e ele chama de contenda. Ele se muda, cava outro e enfrenta mais problema, chamando de inimizade. Mas em vez de entrar na briga, Isaac persevera. Ele se muda mais uma vez e finalmente cava um poço sem disputa, nomeando-o alargamento, como um sinal de que Deus finalmente lhe deu espaço para prosperar. Então, o que a gente tira dessa saga toda? Fica claro que as escolhas de uma geração têm um peso enorme na próxima. Que os padrões familiares, tanto os bons quanto os ruins, tendem a se repetir. A gente vê também uma tensão fascinante entre o que foi profetizado e as escolhas que cada um faz. E por fim, aprendemos que muitas vezes a bênção e a prosperidade só vêm depois de muita perseverança no meio da confusão. E tudo isso nos leva de volta àquela pergunta fundamental. O que governa a nossa vida? O destino ou as nossas escolhas? A história dessa família mostra que não tem resposta fácil para isso. Pelo contrário, ela nos mostra uma dança complexa entre a providência divina e o peso das decisões humanas. A verdade, pelo visto, raramente é simples.